Oi, gente. Bom, tudo bem? Em primeiro lugar, feliz ano novo a todo mundo, né? Estamos de volta para mais uma videoaula e agora nós vamos falar nessa videoaula sobre a psicogênese, que é uma das disciplinas que compõe o curso de Pedagogia da Universidade Federal do Pará, a psicogênese da linguagem oral e escrita. E essa disciplina, ela costuma causar um certo interesse, em parte, e um certo receio, né, por outro lado, porque os alunos ficam muito confusos sobre a compreensão do que seria a psicogênese da linguagem oral e escrita e qual a importância de se estudar psicogênese dentro de um curso de educação. Mas falar de psicogênese é falar da formação. Psicogênese, né? Nós vamos pegar a etiologia da palavra, gênese significa formação. E psico significa psicológico, né? Se nós vamos pegar na tradução grega da palavra, psique significa a alma, né? Compondo aí um pouquinho da história da psicologia. E aí falar de psicogênese é falar do processo de formação. E quando a gente fala psicogênese da linguagem oral e escrita, né, nós vamos falar do processo, daqueles processos de formação da linguagem e da escrita, né, nos indivíduos, nas pessoas. E quando a gente fala indivíduos e pessoas, é porque a gente vai falar de processos que são específicos do ser humano, específicos da nossa espécie, né, da espécie humana. Outras espécies animais não apresentam esse processo por não terem, né, essa complexidade do desenvolvimento em termos filogenéticos que a nossa espécie tem, que a nossa espécie conseguiu alcançar. Então, para dar base a essa disciplina, para iniciar essa disciplina, eu vou usar o livro A Psicogênese da Linguagem Oral Escrita, que foi escrito, Psicogênese da Linguagem, o Pensamento e a Linguagem, desculpa, que foi escrito por Vygotsky, sendo quem foi Vygotsky, um grande psicólogo que trouxe as suas contribuições para compreender o desenvolvimento humano, buscando entender esse desenvolvimento na interação do ser humano com o seu meio ambiente, com a sua história, com o seu contexto de desenvolvimento, né? Ele foi o precursor destes pensamentos. E falar de psicogênese a partir de Vygotsky é falar de um teórico que busca entender esta formação do processo de desenvolvimento da linguagem e da escrita na criança a partir dessa interação. Também nós vamos falar de Emília Ferreiro, que contemporaneamente trouxe as contribuições, né, trouxe a sua grande contribuição para essa área, por ser uma psicóloga, né, psicóloga como nós, sul-americanas, ela é argentina e trouxe como contribuição o legado de Piaget, porque ela foi discípula de Piaget. Né? Então, ela foi orientanda de Piaget do doutorado. Então, ela trouxe a contribuição de Piaget, entendendo que a psicogênese é um processo de formação também. Entretanto, vai dar uma ênfase um pouco maior a etapas, a maneiras como a criança reconstrói o seu processo de formação. Como a criança ela cada uma a seu modo vai reconstruindo, vai ressignificando esse processo de formação. Então, quando a gente fala tanto de Piaget quanto de Vygotsky, ou a gente vai falar também de Luria, que assim como Vygotsky trouxe a sua contribuição a partir dessa luz interacionista, dando uma ênfase, dando um quê maior, um quê a mais nas suas contribuições, porque ele vai trazer vai trazer um modelo de neuropsicologia para entender, né, vai nos dar uma aproximação maior com a neuropsicologia, e é importante nós entendermos tudo isso. Então, quando a gente fala de psicogênese, né, como eu já falei, é um processo de formação psicológica, como que nós passamos a representar o mundo que nós vivemos a partir de representações mentais, representações internas. A gente vai entender que
nesse livro, no primeiro capítulo, intitulado O Problema e a Abordagem, Vygotsky vai trazer algo interessante em termos de qual é o grande embate que há, né, nessa área, nesse campo. Porque ele vai buscar historicamente o que tradicionalmente se encontrou na psicologia, que foi essa dificuldade de entender esse processo de formação. Alguns teóricos trouxeram as suas contribuições e Vygotsky não ficou satisfeito com estas pontuações que estes psicólogos trouxeram, e aí ele vem falar de algo muito importante, que é o significado, como sendo uma unidade de análise dentro dessa psicologia, né, dentro dessa psicogênese. Porque quando a gente fala de formação de pensamento, né, e quando a gente fala de linguagem, nós vamos falar de processos psicológicos superiores que são exclusivos da nossa espécie. E quando a gente fala de pensamento propriamente dito, o que é o pensamento? Né? Como que nós conseguimos pensar, por exemplo, que esse objeto ele é um celular? Qual é o conceito de celular que está implícito? Qual é a relação deste objeto conosco e qual é a importância deste objeto na nossa relação com o mundo? Como é que nós, desde pequenos, aprendemos a nos comunicar representando esse mundo através de pensamento e transformando e tendo esse pensamento organizado a partir do momento em que nós começamos a falar, né? Então, qual é a relação entre o pensamento e a linguagem? Essa é a grande, né, o grande X da questão que o Vygotsky vai abordar nesse capítulo. Vai introduzir a psicogênese a partir dessa problemática, né? Tanto é que o nome do capítulo é O Problema e a Abordagem. Ele vai dizer que um dos grandes problemas, né, dos teóricos é entender que o pensamento, tá? Que o conceito é um significado e que esse significado ele passa a ter validade a partir do momento em que nós somos inseridos em uma cultura e que cada cultura constrói o seu signo, o seu símbolo, o seu significado. Esse é o grande X da questão. Então, o Vygotsky ele vai falar muito, com muita propriedade, né? Vai falar do pensamento verbal. E o que é o pensamento verbal? Vamos pensar? Pensamento verbal é aquele pensamento linguístico? É um pensamento que fala por ele ser verbal? Ou ele é um pensamento que é organizado pela fala? Que é organizado por uma linguagem? Vocês já pararam para pensar que às vezes nós nos pegamos falando sozinhos, né? Por quê? Por que será que nós nos pegamos falando sozinhos? Porque às vezes quando nós estamos diante de uma dificuldade para resolver um problema ou algo do tipo, a gente fala só. A gente fala só porque a gente está, enfim, com algum problema? Não. A gente fala só porque a fala nos ajuda a organizar o nosso pensamento. E aí, Vygotsky, prestando atenção nesse aspecto do nosso desenvolvimento, vai denominar essa nossa competência, essa nossa característica de pensamento verbal. E aí, falar em psicogênese, nós temos que falar disso, porque a criança ela vai aprender a ler e a escrever a partir do momento em que ela passar a representar esse mundo, não é? A criança, quando ela está lá no seu processo de formação, quando ela está lá no processo de desenvolvimento, ela vai ser inserida, ela nasce e ela é inserida numa cultura. Essa cultura, por si só, ela já tem uma estrutura. E essa estrutura a criança vai internalizar. Essa estrutura vai fazer com que a criança seja tomada, né, por um mundo de significados. E é esse mundo de significados que vai dar condições da criança traduzir em palavras, né? Porque como é que nós aprendemos a ler?
Eu acho que vocês não vão recordar, obviamente, do processo de alfabetização de vocês. Mas, como vocês estão em formação e vocês irão se deparar com processos de alfabetização, naturalmente, vocês vão ver que cada criança apresenta um mundo próprio de representar o próprio mundo, de representar um mundo de significados. E ela vai ter, com certeza, mais facilidade se ela for inserida em um mundo de palavras, em um mundo linguístico, em um mundo onde as pessoas falam com ela, certo? E como é que a gente consegue representar mentalmente esse mundo, né? Nós só conseguimos fazer isso porque nós possuímos uma base biológica para isso. E o Luria vai falar disso. Nós possuímos uma base biológica, que é o nosso cérebro, o nosso sistema neurológico, que vai nos dar condições de formar palavras, de pensar, de falar, né? Filogeneticamente, nós herdamos isso dos nossos ancestrais, né? Na nossa escala evolutiva, né? A nossa cognição social, né? A nossa cognição, a gente vai falar de cognição, vamos falar especificamente da cognição social, que é formada a partir da nossa interação no nosso meio social, os nossos pares. A criança ela começa a falar, né? Ela começa a aprender a falar a partir do momento em que ela está inserida, né, em um contexto de mundo, de palavras, de pessoas que estão falando com ela. E aí é importante nós entendermos que tudo isso passa por um processo e que esse processo é a psicogênese, tá bom? E especificamente a psicogênese da palavra, da escrita propriamente dita, que é uma junção de códigos que são formados. Pensem só o alfabeto, né? O alfabeto foi um código criado pelo ser humano, né, pelos humanos, para representar o mundo, para representar os pensamentos. Se vocês observarem, por exemplo, as primeiras escrituras lá nas cavernas, dos primórdios da humanidade, dos primeiros humanos, eles representavam o mundo a partir de quê? Eles representavam o mundo, aquele mundo em que eles estavam inseridos ali, a partir de desenhos, né? E se você for observar a escrita na criança bem pequenininha, ela ainda não detém o código, esse código alfabético que nós temos, que nós dominamos. Mas a criança ela vai representar o mundo através de quê? De desenhos, né? Igual lá aos nossos primeiros humanos. A partir do momento em que ela é inserida, que a criança é inserida na escola, ela vai se apropriar de quê? Dos códigos, né? Do nosso alfabeto, ela vai aprender o A, o E, o I, o O, depois, né? Que são as unidades. Depois ela vai aprender o quê? As sílabas. E depois ela vai aprender as palavras. E depois ela vai formar um texto. E tudo isso inserido em um contexto. Isso é a psicogênese da linguagem oral e escrita, pessoal. A criança, ao ser inserida, ela vai se apropriar desse código linguístico. Todos inseridos dentro de um contexto. É o texto dentro de um contexto. Por isso que as escolas, né, a partir dos estudos, da elaboração dos estudos, né, educacionais e psicológicos, da psicologia da educação, e aí nós vamos ter vários teóricos que nos proporcionam ter esta compreensão, e dentre esses teóricos vamos ter Luria, vamos ter Piaget, vamos ter Emília Ferreiro, vamos ter o Vygotsky, outros e muitos outros, né, mais contemporâneos ou mais longínquos a nós, e aí vamos ter vários teóricos que vão nos dar condições de entender esse processo. Então, quando a gente fala de significado, é o sinônimo de conceito. Vygotsky costumava dizer, e vocês vão encontrar na leitura do primeiro capítulo, que a palavra sem significado é um som vazio, certo? E aí, a partir do momento em que uma palavra
passa a ter significado, ela passa a ter, para você, para nós, ela passa a ter um conceito. Um conceito é um significado. A partir do momento em que nós entendemos o que significa uma palavra, nós estamos tendo acesso ao conceito. A partir do momento em que nós conseguimos entender o que uma palavra significa, nós passamos a dominar esse código linguístico, nós passamos a dominar esse conceito, a esse significado, tá? Lembrem, a palavra Vygotsky, tá? Vygotsky. A palavra sem significado é um som vazio. Lembrem nas línguas estrangeiras, né? Eu não sei se alguém sabe inglês ou outro idioma. Quantas palavras nós nos deparamos, né? Palavras estrangeiras que estão introduzidas no nosso cotidiano. Vamos pensar em algumas? Vamos pensar em Google, vamos pensar em Google Meet, que está sendo muito agora usado, né? Agora no nosso momento que nós estamos vivendo de aula remota. Vamos pensar em internet. Para nós já entendemos, mas ela tem um significado, né? No idioma inglês, ela tem um significado. O que significa internet? Ok? Vamos pensar em e-mail. Nós falamos e-mail, né? Mas em inglês é email. O que significa mail em inglês? Temos, enfim, várias palavras que são introduzidas no nosso cotidiano, que nós passamos a usá-las, mas muitas vezes nós não sabemos o significado delas, né? Love é uma palavra que todo mundo usa, todo mundo sabe, vê o coraçãozinho lá, tá escrito love, todo mundo sabe o que significa culturalmente, mas vai falar love em outro idioma, né? Vamos falar em alemão? Dich, né? Lieb, vamos falar ir, que são palavras que as pessoas elas não conseguem entender porque não conseguem dominar o idioma. E aí vamos pensar em vários outros exemplos que nos permitem, né, compreender. Então nós estamos falando de significado. Vamos falar de linguagem. A nossa linguagem, ela passa por etapas. A nossa fala, ela passa por etapas de desenvolvimento. Vamos pensar no bebê, né? O bebê, quando está ali, pequenininho, ele vai começar a escutar aquela linguagem do seu contexto, né? Seja português, seja inglês, seja espanhol, seja alemão, seja italiano, seja turco, seja árabe, seja, enfim, chinês, japonês. Ela vai começar a absorver aquilo ali. Com o tempo, a criança ela vai começar a reproduzir aquela linguagem, aquela língua. Ela vai começar a falar de acordo com o contexto. Se ela nasceu no Brasil, é brasileira, mas ela vai para o Japão, vai crescer no Japão, ela não vai falar brasileiro, ela vai falar japonês, porque ela está crescendo ali naquela cultura. Então, tudo isso é psicogênese, pessoal. Tá? Tudo isso é psicogênese. E aí nós precisamos entender que estes processos só são possíveis porque nós possuímos uma base biológica e nós possuímos uma base contextual. Ok? Certo? E isso é psicogenético. A nossa base filogenética nos permite chegarmos a esse nível do desenvolvimento. E a nossa base cultural, contextual, nos permite desenvolver, aprender e desenvolver. Né? Falando um pouquinho lá de psicologia do desenvolvimento da aprendizagem, né? Vygotsky falou isso, Piaget falou isso, Luria falou isso e contemporaneamente Emília Ferreiro vem nos falar sobre isso quando vai falar de psicogênese. Ela e a sua grande colaboradora Anna Teberoski. Ok? E aí vamos falar de psicogênese entendendo que o processo de formação do pensamento e o processo de formação da linguagem são processos que anteriormente eram estudados separadamente, mas que os estudos vygotskianos, os estudos de Luria vieram
nos dizer que esses dois componentes importantes do nosso desenvolvimento têm que ser estudados juntos, não separados, né? Como um processo sistêmico. E aí devemos entender que, primeiramente, pensamento e linguagem surgem, né, na nossa escala evolutiva separados, são processos separados, mas que em algum momento, lá do desenvolvimento da criança, vão se juntar. E a partir desse momento não se separa mais. É a partir daí que o pensamento torna-se verbal e a fala torna-se intelectual, como nós vamos ver mais um pouquinho na outra videoaula, né? O que é o pensamento verbal, propriamente dito, o que é a fala intelectual, qual a importância destes dois processos para o desenvolvimento, para a psicogênese, o que é isso, né? E vamos falar disso nessa primeira unidade. E aí falar, gente, de significado é falar das nossas competências e de como as nossas competências psicológicas, desenvolvimentais, são importantes para que tudo isso aconteça. Nós passamos por um processo de desenvolvimento, tá? De acordo com Piaget, vamos passar por estágios. Lembram? Do estágio lá, do primeiro estágio de Piaget, sensório-motor, até chegar no estágio operatório formal. Lembram disso? Certo? Vygotsky vai nos falar que nós passamos por zonas, né? Zona de desenvolvimento proximal, né? Vamos falar disso aí, que é aquele estágio de desenvolvimento de aprendizado da criança. A Emília Ferreiro vai nos falar em psicogênese da linguagem oral e escrita que a criança, no desenvolvimento da escrita dela, ela também vai passar por fases, né? Fases pré-silábicas, fase silábica, silábica alfabética, quando a criança ela vai começar a ser introduzida nesse mundo de escrita e significado, até chegar ao domínio desta escrita. Nós sabemos que é um processo difícil, árduo, mas que é importante para que esse processo aconteça, que a criança seja inserida em um mundo de palavras, em um mundo de significados. E dessa forma, estudar a psicogênese da escrita na criança nos permite compreender como é que esse processo ocorre, tá? Mais uma vez, nós vamos recorrer a Piaget, a Vygotsky, a Lúria e a Emília Ferreiro para entender esse processo durante esta disciplina, ok? E aí, vamos falar novamente do que o Vygotsky trouxe, né, nesse primeiro capítulo, que é o problema e a abordagem, certo? Esse primeiro capítulo é muito importante para que vocês possam ser introduzidos nessa discussão. E aí, ao ler esse primeiro capítulo, vocês vão ser as fronteiras, as porteiras e, enfim, o caminho para compreender a psicogênese começa, tá bom? Então, leiam o primeiro capítulo, leiam minuciosamente, porque se não compreender esse primeiro capítulo, não vai conseguir compreender o segundo capítulo. É por fases. Vamos pensar assim, que uma fase é pré-requisito para outra fase. Vamos pensar em psicogênese assim também, né? A psicogênese da linguagem oral e escrita. A criança ela precisa sair lá do rabisco para chegar à palavra escrita, né? Precisa sair lá da garatuja e chegar numa palavra lá escrita totalmente compreendida, né? Porque tudo isso é o processo de formação, é a psicogênese, ok? Escrever não é só replicar palavras. Eu posso escrever várias palavras em uma lousa, em um quadro, a criança vai replicar no papel, mas será que ela está entendendo
o que ela está escrevendo? Esse é o grande X da questão em psicogênese, na nossa alfabetização, pessoal. A Emília Ferreira vai dizer que o problema da alfabetização é o método que é usado. O método que é utilizado para ensinar as crianças é um problema metodológico. Se adultos têm problemas de aprendizado por conta de métodos equivocados ou, enfim, não tão úteis ou fáceis, né, de se compreender, a criança ela também vai passar por essa dificuldade quando ela está sendo alfabetizada. Né? Então, precisamos facilitar esse processo de alfabetização na criança, compreendendo que ela vai sair de um estágio inicial de representação desse mundo até chegar a um estágio em que ela vai dominar o sistema linguístico. Mas é um processo lento, é um processo que precisa passar por fases, precisa passar por estágios. E é importante que neste processo tudo esteja ok. O nosso equipamento biológico esteja ok, vamos falar do cérebro quando falar de Lúria, tá? É preciso que o nosso contexto de aprendizado esteja ok, o aprendizado da criança esteja ok, tá? O contexto social, o contexto familiar é importante que esteja ok, porque não adianta ter só um cérebro funcional, pessoal. É importante ter um contexto funcional. É importante ter um contexto em que a criança possa ser facilitada no seu processo de ensino e aprendizado. E tudo isso é papel do pedagogo, é papel do psicólogo escolar, perceber essas nuances que estão implícitos ali no processo de ensino e aprendizado. É papel do psicopedagogo, né? Tem gente que está se interessando muito pela psicopedagogia. Então, são ferramentas importantes para compreender o fenômeno educacional, o fenômeno do aprendizado, o fenômeno desenvolvimental. Por ser psicóloga desenvolvimentista, eu falo muito disso, né? Então, vamos pensar o desenvolvimento, a aprendizagem com um processo sistêmico, ok, pessoal? Para começar a entender a psicogênese, certo? Então, leiam o capítulo e prestem atenção bastante em todas as formas de aprendizado que nós vamos utilizar nesse momento de aula remota emergencial, tá bom? Então, a gente se vê na próxima videoaula. Tchau, tchau!